Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Paula Bittencourt e a partir de agora a gente vai se encontrar sempre por aqui para conversar, trocar ideias e tirar dúvidas também sobre o trabalho que a Corregedoria Geral da Justiça desenvolve. Vamos também, claro, abordar outros temas relevantes para toda a sociedade e que influenciam diretamente nas ações da CGJUS, como sustentabilidade, igualdade de gênero, cidadania. E já que o mês de março está on, o nosso episódio de estreia foi pensado para as mulheres. E temos aqui convidadas especiais. A nossa Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Maísa Vendramini Rosal, e a médica doutora Mariana Souza. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Paula. Muito bom estrearmos esse canal de comunicação. Importante frisar que a nossa intenção é aproximar a Corregedoria do cidadão, de forma que todos compreendam melhor o nosso trabalho e vejam como as ações desenvolvidas impactam na entrega de uma justiça cada vez mais eficaz à sociedade. Muitas pessoas veem a Corregedoria com atuação focada apenas na celeridade e produtividade da prestação jurisdicional, mas nosso trabalho vai além, incluindo ações que tratam de minorias, como os indígenas e quilombolas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, resolução de conflitos como o caso da regularização fundiária ou ações que envolvam a infância e juventude, por meio da Comissão Judiciária de Adoção. A diversidade e igualdade de gênero também estão incluídas no nosso plano de trabalho. Por isso, é tão importante a gente abrir esse espaço neste mês de março para falar da mulher. Exatamente, né? Falar sobre empoderamento, saúde, bem-estar. E é por isso que a doutora Mariana está aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada, né? Por tão gentilmente ter aceitado o nosso convite. A senhora é especialista em endometriose, né? Isso, então, sou ginecologista e com especialização numa área que a gente chama de endoscopia ginecológica, mas que é basicamente o tratamento de endometriose. Isso, e aí eu queria já começar falando sobre isso, doutora. Eu queria que só explicasse um pouquinho. Até a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né, sobre o caso da Anitta. É uma doença que as pessoas não conseguem diagnosticar tão facilmente, né? Você vê, a Anitta deveria ter o melhor acesso à saúde, né? E às vezes atrapalha muito, né, na rotina da mulher, na vida da mulher. A Anitta, na verdade, ela caiu na média do Brasil, do mundo, de atraso, né, no diagnóstico de endometriose, que são 10 anos. Então, uma doença que atinge 20% das mulheres, a gente tem um atraso do diagnóstico de 10 anos. Então, é uma coisa incoerente até, né? E a Anitta, que com certeza tem acesso aos melhores médicos, à melhor medicina, ela acabou caindo nessa média aí, né, de atraso no diagnóstico. A gente abriu aqui para perguntas das servidoras, né, para tirar dúvidas mesmo, fazer um diálogo real, né, com as dúvidas mesmo das pessoas. E aí, sobre endometriose, eles perguntaram muito assim, como que é feito esse diagnóstico, quais sintomas a gente tem que prestar atenção para poder já iniciar o tratamento, né? A endometriose, ela é uma doença que acontece porque o tecido de dentro do útero volta pela trompa, cai na barriga e por uma deficiência imunológica, esse tecido que chama endométrio fica fora do útero menstruando. Então é como se essa mulher tivesse uma pequena hemorragia interna todos os meses no período menstrual. E isso gera muita dor, né? Então, o principal sintoma é cólica menstrual associado à dor na relação sexual. Então, esses dois sintomas, quando a gente ouve, e infelizmente existe uma cultura, né, que ter cólica menstrual é normal e que quando casar passa, quando começar a vida sexual, quando tiver filho passa. Então, por essa cultura, esse é o grande problema, né? Que ter cólica é normal, então existe esse atraso. Então, os sintomas, né? Sinais de alerta: cólica no período menstrual com característica progressiva, ou seja, um mês de 0 a 10 doeu 3, no mês seguinte já está doendo 4, cada dia vem ficando mais forte. Então, esse é um sintoma clássico de endometriose associado à dor na relação sexual e infertilidade. Porque como a endometriose é uma doença inflamatória, deixa o ambiente inóspito para um bebê. Então, mulher que está tentando engravidar e não consegue, também tem que ficar atenta, porque é um sintoma clássico da endometriose. Doutora Mariana, e a endometriose, ela tem cura? É uma doença que, infelizmente, não tem cura. Nós conseguimos controlar muito bem a doença com tratamento clínico e cirurgia para aquelas pacientes que têm indicação. Mas a cura da doença, existe uma melhora no período de menopausa, porque como a mulher vai parar de menstruar,
os sintomas tendem a melhorar. Mas a cura, existem artigos e casos de pacientes que mesmo no período de menopausa têm evolução da doença. Então, infelizmente, espero que em breve, né, a gente tenha acesso a essa cura, mas por enquanto não. Agora, a senhora falou que muitas mulheres hoje estão tendo, né, essa doença. Tem alguma coisa relacionada ao nosso estilo de vida mais agitado? Totalmente. Olha só. Né? Nós assumimos hoje uma função diferente, né? Hoje a mulher não engravida mais aos 14 anos e emenda um filho no outro, né? Como era antigamente. Então, hoje nós temos outras prioridades. Então, primeiro nós vamos estudar, vivemos em centros urbanos expostas à poluição, né? A alimentação que não é muito boa, prática de atividade física quando dá tempo. Então, tudo isso, né? O atraso da gestação, tudo isso é fator de risco para endometriose e, claro, que o tratamento também acaba sendo relacionado com a mudança dessas coisas, né? Mas, com certeza, dormir mal, estresse, tudo isso está relacionado com o aumento da incidência da doença. Mas também tem uma coisa boa. O aumento da incidência está acontecendo também porque nós estamos diagnosticando mais. Hoje, com isso aqui que a gente está fazendo, cuidado tá maior, né? Aumentando a informação com, né, os podcasts, com a internet, tudo isso, as pessoas estão indo atrás. Muitas vezes as pacientes chegam no consultório e falam, eu fui no meu ginecologista e eu pedi para fazer o exame específico porque ninguém nunca tinha me pedido. Então, o aumento da informação também está aumentando a incidência do diagnóstico da doença. E é bom a gente refletir, né? Mudar um pouquinho os hábitos, né? Para ter uma vida mais saudável de maneira geral, né? E, na verdade, o que a gente sabe, a endometriose é uma doença inflamatória, né, que está associada à síndrome do intestino irritável, à cistite intersticial, que é uma doença que a mulher tem como se fosse uma infecção de urina todo mês. Então, existem outras doenças que têm origem inflamatória. O próprio câncer. O câncer tem origem inflamatória. E a inflamação começa pela boca, então muitas vezes o tipo de alimento que a gente está ingerindo aumenta o nosso processo inflamatório. A ausência de sono, né, adequado, não dormir, a quantidade de horas necessárias para o descanso, a qualidade do sono, a falta de atividade física é fator de risco não só para endometriose, mas também para várias outras doenças. As doenças autoimunes também? Sim, totalmente relacionada a isso. Quem tem doença autoimune tem que... E a endometriose, ela é até considerada uma doença relacionada à imunidade também. Mas a doença autoimune também, principalmente porque é o seu corpo tentando te destruir. Então, você tem que ajudar a sua imunidade para isso não acontecer. Essa questão me remeteu com uma pergunta que uma servidora mandou sobre os cuidados necessários para a gente ter um útero saudável. Tem muita questão então, de alimentação mesmo, a gente também tem que... De alimentação e vida saudável, na verdade, né? Uma pessoa que não faz exercício, né? Isso ajuda ou tem outra coisa? Sim, isso é muito importante, estudo que a gente falou sobre alimentação, atividade física, medidas anti-inflamatórias, né? Mas aqui eu acho que é importante até por causa desse mês, né, que a gente está falando dos cuidados com a mulher, é muito importante que a gente fique lembrando também dos exames de rotina. Acho que um cuidado grande que a gente pode ter com o nosso útero é fazendo o preventivo anual, né? Porque é um exame que a gente diagnostica precocemente o câncer de colo de útero e aí dá a chance de continuar com ele ali saudável, né? Então, às vezes, com um procedimento simples, a gente consegue resolver o problema antes de se tornar um câncer. Então, uma outra forma, além de tudo isso, de mudança de estilo de vida, da gente cuidar bem do nosso útero, é fazendo o exame de prevenção anualmente. A Graziele até perguntou sobre isso, a periodicidade ideal para as consultas. Então, uma vez ao ano, independente da idade, é o suficiente. A gente recomenda, principalmente a mulher que tem vida sexual ativa, que ela faça ativa, assim, a partir do momento que ela iniciou a vida sexual, né? Porque às vezes a mulher inicia e depois fica muito tempo sem ter relação e acha que por isso não precisa ir no ginecologista. Então, a partir do momento que ela iniciou a vida sexual, é importante que ela vá ao ginecologista anualmente para fazer todos esses exames de rotina, porque, na verdade, o ginecologista é o clínico geral da mulher, né? Então, ali fazer todos esses exames de rotina, mas a mulher que tem endometriose, não. A mulher que tem endometriose, a gente recomenda que vá ao consultório de 6 em 6 meses, porque como é uma doença que ela pode evoluir de uma forma muito rápida, né? A gente tem pacientes que, às vezes, somem do consultório e voltam já perdendo um rim, né, com quadro de semi-obstrução intestinal. Então, também a mulher que tem endometriose, a gente tem que ter um cuidado especial. Mas para a mulher, de uma forma geral, uma vez ao ano é obrigatório. Como é mesmo o nome do exame que a senhora falou? Porque a Leila perguntou aqui, numa USG transvaginal normal, pode notar endometriose? Não.
Ou a gente faz, aqui no Tocantins, a gente sempre teve mais acesso à ressonância pélvica, né? Então, um exame também feito com preparo, com gel vaginal, com soro retal, é um exame diferenciado. E agora a gente tem também disponível aqui em Palmas e em Araguaína um ultrassom, também realizado com preparo intestinal, que é totalmente diferente desse exame que é feito de rotina mesmo, né? É um exame que demora 1 hora, não é aquele ultrassom de 3 minutos, né? Como é feito o de rotina. Sim. Doutora, a violência doméstica hoje é uma grande preocupação, né? A Corregedoria, inclusive, ela monitora os índices de processos que tramitam para garantir a maior celeridade possível. Eu gostaria de saber, doutora Mariana, sobre essa situação de vulnerabilidade. Ela afeta a saúde da mulher, não apenas mentalmente, mas de forma física também? Com certeza. E a gente tem visto isso com muita frequência, né? É uma coisa que a gente estava conversando antes. A mulher, ela tem adoecido com mais frequência justamente por causa de problemas que elas vêm vivendo. E o aumento da violência tem sido um relato muito grande no consultório, que tem me assustado. E não só a violência física, né? Mas relacionamentos tóxicos e abusivos têm sido cada vez mais frequentes, né, dentro das casas, e as pessoas até estão achando isso como normal, né? E isso afeta totalmente a vida das mulheres, a saúde física delas, porque em situações onde a sua imunidade não está boa, o seu sono não está adequado, essas doenças oportunistas, elas vão surgir. E aí são todas as doenças, né? Doenças autoimunes, a endometriose, câncer, né? São doenças que são consideradas oportunistas e que, nesses momentos, sim, pioram muito a qualidade de vida da mulher. Tem que estar num ambiente saudável, né? Um ambiente Exatamente. todo saudável para a gente ser saudável, né? Exatamente. Vou fazer uma pergunta aqui da Eugênia. Qual a opção para as mulheres que estão na fase do climatério ou menopausa? Fazerem reposição hormonal de forma natural, sem a terapia de reposição hormonal convencional. Ela colocou: sabemos que as mulheres, em sua maioria, sofrem com desconforto desse período e, por ser um tratamento controverso, que aumenta muito o risco de várias doenças, inclusive o câncer, acabam perdendo a qualidade de vida por desconhecimento, né? Então, existe uma opção de medicação natural, uma terapia alternativa? Existem várias fórmulas naturais que a gente utiliza para reposição hormonal, mas isso eu queria... foi muito interessante essa pergunta, porque hoje nós temos uma opção de fazer reposição hormonal de uma maneira totalmente diferente da que era feita. Em 2008, teve um estudo que falou sobre o aumento da incidência de câncer em mulheres que realizam terapia de reposição hormonal. Esse estudo foi um estudo que hoje a gente analisando, é um estudo muito mal feito, porque foi um estudo realizado com hormônio sintético, então o hormônio utilizado era um hormônio de urina de égua, em mulheres com mais de 55 anos, ou seja, fora da janela de oportunidade. Então, foi um estudo mal feito, mas que foi uma bomba, assim, né, no mundo. Reposição hormonal está relacionada com aumento de câncer de mama. E aí, durante muitos anos, a gente ficou na reposição hormonal engatinhando por causa desse estudo. E a gente ia em vários congressos, esse estudo lá bombando, né? E isso fez com que as mulheres envelhecessem rápido, perdessem qualidade de vida, e a sensação entrei na menopausa, a partir de agora eu vou contar menos um dia de vida, que até agora foi mais um dia, e daqui pra frente é menos um dia de vida. E as mulheres passaram a aceitar isso, né? Então perderam relacionamentos, né? Ficaram dentro de casa às vezes deprimidas e sofrendo com o climatério, aquelas ondas de calor. Hoje, nós podemos sim usar esses fitomedicamentos, né? A soja, a amora, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode usar, mas sinceramente a gente reserva isso para aquela mulher que tem contraindicação para reposição hormonal. Hoje nós usamos hormônios isomoleculares. Fora do Brasil a gente pode usar o termo bioidêntico, mas aqui no Brasil só isomolecular, que é semelhante ao que o nosso corpo produz, e são hormônios feitos que a gente faz sob medida. Então, aquela mulher que precisa de mais testosterona, a gente dá mais testosterona. A mulher que precisa de mais estradiol, a gente dá mais estradiol. Então, a gente consegue fazer essa modulação hormonal nas mulheres de acordo com a necessidade delas e dando qualidade de vida, que é o que a gente quer, porque do que adianta a gente chegar aos 50, parei de menstruar, mas a partir daqui eu não consigo ter relação sexual, eu vou envelhecer muito, que a pele
sem estrogênio, ela envelhece. Vou ficar com a vagina ressecada, vou ficar mal-humorada. Do que adianta isso, né? A gente vai perdendo a memória, vai aumentando a chance de doença cardiovascular, Alzheimer, tudo isso. Então, hoje, a reposição hormonal a gente faz com muito mais segurança, por causa do tipo de hormônio que a gente faz, e a gente inicia de maneira muito mais precoce. Né? Antes a gente esperava entrar na menopausa mesmo para começar. Hoje a gente começa isso da modulação hormonal a partir dos 40. Então, a gente vai fazer exame. Já está tendo deficiência do hormônio, nós já vamos começar a repor. A gente não vai esperar a bomba explodir, a gente não vai esperar a casa cair. E hoje as mulheres, todo mundo, né? A população vive mais, né? Antigamente, eu lembro, minha mãe com 30 anos, eu achava já ela bem uma senhorinha. Exatamente. Né? Assim, com 40, com 50. Aqui, ó, com 30 anos, nós estamos ótimas, né? Nós estamos ótimas. Mas eu tinha essa... Olhava assim, não, minha mãe com 30 anos, nossa, já era uma senhora. Hoje não, com 50 anos, a pessoa tá super... Sim. Né? Bem... Muitas vezes recomeçando a vida, recomeçando. Né? Então, eu conheço várias pessoas que com 50 anos se divorciaram, estão começando um relacionamento novo, ou estão começando um emprego novo, enfim, né? Então, a vida continuando a vida, sim, né? Exatamente. Não pode ali acabar a vida, né? Senão, se eu for pensar, mais da metade da vida a gente viveria de maneira... mais decadente, né? Sim, a gente tem, na verdade, é uma segunda etapa, né? Dividir a vida assim em duas fases, né? A gente tem que continuar bem, saudável, jovem, né? Com certeza. A gente está falando de câncer aqui, né? Do hormônio. Tem uma pergunta também sobre isso aqui. A mulher que fez redução de mama tem um índice menor de ter câncer de mama? Quando a gente vai analisar a quantidade de parênquima mamário, ela vai ter redução da quantidade de parênquima. Então, vai ter menor quantidade de glândulas, sim, mas não muda em nada na vida dela, porque ela diminuiu, ela não sabe onde ela vai ter o câncer, né? Então, não muda nada em relação a rastreio anual, não se tranquilize com isso. Até quando a Angelina Jolie fez a mastectomia profilática, isso virou um boom, né? Vou fazer mastectomia para diminuir a chance de câncer. Isso é feito em mulheres que têm estudo genético positivo para câncer, mas aí você tem que tirar tudo, né? E aí, esteticamente, esteticamente isso não é uma coisa agradável, porque se você deixar a areola, você tem chance de ter câncer ali, então não justificaria a cirurgia, né? Então, de qualquer forma, mantém-se o controle, independente da mastectomia, da redução de mama ou não. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é manter a ida ao médico constante e ter uma vida mais saudável, né? Que é o mais difícil de hoje em dia, né? Porque a correria, realmente, a mulher hoje faz de tudo um pouco e acaba se deixando de lado mesmo, né? O cuidado com a saúde, né? Nós precisamos ser cada vez mais intencionais em cuidar da gente, porque tudo aquilo que a gente coloca no automático, a gente não faz direito, né? Então, o importante é que a gente seja intencional. Então, eu vou ser intencional em planejar a minha alimentação dessa semana. Eu vou ser intencional em fazer atividade física 5 vezes por semana. Então, colocar isso como regra. Prioridade. Exatamente. Como se fosse tomar um remédio, né? Exatamente. Como se fosse tomar um remédio, todo dia você faz isso. Eu tenho pressão alta, todo dia eu tomo remédio. Agora, por que eu não consigo todo dia acordar e ir pra academia? Exatamente. Né? Exatamente. É mudança de hábitos, né? Pra gente ter mais qualidade de vida mesmo, né? E, na verdade, assim, a tendência é que a mulher vai eliminando, a gente estava falando, né, sobre violência contra a mulher, que a gente vai eliminando cada vez mais coisas tóxicas na nossa vida, relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, né? E por que a gente não elimina também o bacon, que é tóxico, o leite, que é muito ruim pra gente também? Salsicha, tal do cachorro quente. A gente tem dificuldade. Hoje tá mais fácil a gente, né, eliminar os relacionamentos ruins do que a comida, poxa, né? Verdade, é uma questão de autocuidado mesmo, né? A gente precisa realmente mudar essa chave na mente da gente. Ótimo. Mais alguma pergunta, desembargadora? Senão eu vou agradecer, né? Também eu agradeço muito a presença da doutora Mariana. Foi muito bom a exposição de todos esses assuntos e a Corregedoria agradece. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Não, muito bacana mesmo, adorei. Aprendi muita coisa aqui hoje e espero que todas as mulheres, que esse podcast está sendo feito para elas mesmo, os né? assuntos foram bem atualizados, bem importantes os assuntos, né? Isso. Foi abordado aqui hoje. Vamos nos cuidar melhor. Muito obrigada, viu, doutora Mariana? É isso aí, pessoal. Esse mês de março, então, voltado às mulheres, mês de março,
março também, Março Amarelo, voltado aos cuidados em relação à endometriose. Então, esse bate-papo foi super importante e a gente se encontra no próximo. Até mais!